Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de estática, mas agora a gente vai começar a falar das resultantes de um sistema de forças, que é justamente a introdução agora sobre o momento de uma força pelo método escalar, né? Para cálculo de momento, você tem duas maneiras distintas para calcular, pelo método escalar, né, que é força vezes a distância, a gente vai ver daqui a pouquinho, e pelo método vetorial, que é o vetor posição vetorial o vetor força, né? Mas a gente vai ver isso logo na sequência. Mas antes de a gente começar, gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, né? Se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Mas se caso você já é inscrito e tem sido ajudado pelos nossos vídeos, eu te convido a nos ajudar também. E como é que você nos ajuda? Curtindo esse vídeo, compartilhando esse vídeo no WhatsApp, no Facebook, né? Seja lá onde que você se interage com o pessoal, e também se tornando membro do nosso canal. Como membro do nosso canal, além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos, né? Clique em Seja Membro e lá tem um vídeo que eu explico melhor sobre esse tema, né? Sem mais delongas, vem aqui então o exercício diz o seguinte, né? Determine o momento da força em relação ao ponto O de cada caso ilustrado na figura. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender, quando a gente vai falar de momentos, qual é a definição de momento? Né? Existem autores que definem momento como a tendência de giro. Né? Se é a tendência de giro, que significa que não está girando. Isso do ponto de vista da estática. Né? Então, se eu tenho uma força sendo aplicada, digamos, eu estou aplicando uma força no meu dedo, mas o meu dedo está parado, então ele está em estática, ele tem uma tendência de giro. Se algum motivo eu parar de fazer a força aqui, ele gira. Né? Essa é a ideia. Então, do ponto de vista de estática, né, ele é uma tendência de giro. Do ponto de vista da dinâmica, ele é o torque, né, também é chamado de momento torsor, ou torque, que é o que faz alguma coisa girar. Né? Então, isso seria uma outra maneira também que pode vir. Né? Então, depende do autor fala que é só uma tendência, depende do autor que fala que é o giro, né, o que faz o giro, mas enfim, definindo, né, do ponto de vista escalar, né, força vezes a distância. Né? Então, quando eu vou aplicar o momento é força vezes a distância. E essa distância é a menor distância entre a aplicação da força, né? E outro ponto, então, o que tem que ter o que você tem que ter em mente aqui? A força, ela tem que estar perpendicular, perpendicular, perpendicular ao quê? Ao eixo que você está considerando. Né? Então, perpendicular. E a distância, ela é a menor, né? Tem que ser a menor. Então significa o quê? Nesse caso, nesse exemplo aqui da figura, vou colocar uma outra cor aqui, digamos que eu tenho uma força que seja inclinada aqui. Então essa força, eu tenho que decompor ela numa força horizontal e numa força vertical. E o que vai gerar momento? Bom, o momento em relação a esse ponto, como ele passa pelo ponto, ele não gira, ele só tenta arrancar do lugar. O que vai gerar momento? É essa força, essa componente dessa força. Então a força, ela sempre tem que estar perpendicular ao ponto de giro. Então se eu fosse pensar aqui em tridimensional, né, em x, y, z, o que acontece? Né? Eu tenho aqui a barrinha ali, né, essa barrinha que está ali, eu estou aplicando a força no sentido de fazer essa barrinha girar aqui, ó, né, em torno, nesse caso, vou olhar até aqui, é até melhor, né, aplicando essa força aqui, ela tende a girar nesse sentido. Se eu aplicar uma força no sentido aqui horizontal, ela não vai girar. Né? Então, eu tenho que sempre pensar nessa questão, exceto se eu tiver uma força aplicada aqui. Existe uma distância e essa distância está, né, 90 graus? Sim, então existe momento. Então toda vez que você tiver uma distância, então qual que é o pré-requisito, digamos assim, né, a gente pode até olhar aqui na fórmula, qual que é o pré-requisito para existir momento? Você tem que ter uma força e essa força tem que estar aplicada numa determinada distância. Se a distância for zero, momento zero. Se a força for zero, momento é zero também, por questões óbvias, né? Qual que vai ser o momento da força que não existe? Né? Não existe também. Né? Então seria isso. Baseado nisso, eu consigo calcular então a força, o momento aqui. O momento, aí já adiantando a questão do equilíbrio de forças, né? A gente tem que sempre determinar qual que é o sentido, né? O que seria positivo, por exemplo, aqui.
né? Positivo no sentido, nesse exemplo, nessa convenção, anti-horário. Mas isso aqui é convenção, né? Se você falar que o seu sentido positivo é horário, também não tem problema, não tem erro nisso, né? Mas aqui a gente nem vai precisar disso, né? Qual que vai ser o momento gerado, então, por essa força de 100 newtons? Vai ser a força de 100 vezes a distância 2 metros. Então, o momento, nesse caso, 200 o quê? Newton vezes metro. E veja, o momento também é vetorial. Eu falei agora há pouco, né, que uma das definições é o produto vetorial do vetor posição, né, vetor posição vetorial, vetor força, né? O momento, ou ele gira para um lado ou gira para o outro, ele tem, né, ele vai ter direção também, né, direção e sentido, né, e módulo, né? Então a gente teria que definir, né, o momento, né, ele é definido de forma vetorial também. Uma coisa é girar anti-horário, outra coisa é girar horário, mas eu vou falar, a gente vai falar melhor disso na sequência. Então aqui, veja o seguinte, né? Eu tenho essa força aqui aplicada de 50 newtons, e essa força, ela está aplicada aqui nessa distância aqui de 2 metros, né? Só que esse 2 metros não importa, o que importa é o que eu falei, é a força ao que estiver na direção vertical, né? Então, ou seja, eu tenho uma distância aqui, e aí tem o chamado princípio da transmissibilidade da força. Eu estou aplicando essa força aqui, ou se eu aplicar essa força aqui, ao longo, né, da linha de ação, o que importa é só essa distância, do ponto de vista de momento, né? O que importa é essa distanciazinha aqui, ó, essa distanciazinha aqui indicada aqui. Né? Existe uma outra questão também que a gente fala, né, que é quando eu posso, se eu quiser pegar essa força e transmitir ela para cá, eu posso, desde que eu traga o momento junto. Né? Então, mas isso é uma outra característica que eu vou deixar para a gente falar disso em um outro momento oportuno. Então, no caso aqui, no nosso exemplo, a força vale 50 newtons, e ela está aplicada nesta distância aqui. Então, o momento vai ser a força vezes a distância. Lembrando que a distância tem que ser essa distância perpendicular, né? Então 90 graus, ó, aqui. Então vai ser igual a 50 newtons vezes a distância 0,75. Então aqui vai dar, deixa eu pegar a calculadora, 50 vezes 75, não estou meio sem cabeça para fazer de cabeça agora. Então, 50,75, 37,5 Newton vezes metro. E note que aqui é Newton vezes metro, eu também tenho trabalho, também em termos de unidade é Newton vezes metro, mas são coisas completamente diferentes, né? E quando a gente for falar disso, a gente destaca melhor, né? Mas trabalho é Newton vezes metro, momento é Newton vezes metro, mas são grandezas completamente diferentes. O terceiro exercício, veja o seguinte, que eu tenho aqui a força de 40 newtons, o que importa, como eu disse, é a distância. E que distância é essa, né? É essa distância vertical, que vai daqui à aplicação da força. Então, eu tenho essa distância toda aqui. E essa distância é composta por quê? 4 metros mais, né, esse 2 cosseno de 30, que tem a ver com esse tamanho aqui. Né? Então, o momento, agora, tornando ponto O, vai ser igual a força vezes a distância, lembrando de novo, né, 90 graus e 90 graus, né, tem que ser 90 graus, força 40, vou deixar aqui a quilonewton, põe a resposta em quilonewton, até lembrando aqui para ver, aqui é newton mesmo, que multiplica o quê? 4 metros, que é a distância, mais 2 vezes o cosseno de 30. Então, o momento em torno do eixo O vai ser igual a 40, eu tenho 4, 2, 30 cosseno vezes mais, multiplica, 229,3, 229,3 kilonewtons vezes metro. Por quê? Porque a força está em kilonewton. Se eu quisesse transformar isso para Newton também, ia dar 229 mil, né? Também não tem problema nenhum em você resolver
desta forma. Agora aqui, o que acontece, né? Ele tem a força que ele está aplicando aqui, ele tem essa distância aqui. Veja que ele tem um ângulo de 45 graus aqui, né, dessa figura. Ele não está aplicando essa força, o que importa, como eu sempre tenho falado, é esta distância que eu tenho aqui, está indicado aqui, ó, essa distância, que é a menor distância entre a força. De novo, aquilo que eu falei do princípio da transmissibilidade. A gente pode, ao longo da linha, o efeito, né, da onde você aplica a força não muda. O que significa isso, né, esse princípio da transmissibilidade da força? Significa que você empurrar um objeto ou você puxar um objeto, a ação nele, né, o resultado da força vai ser o mesmo. O que muda é claro, né? Se você, do ponto de vista de resistência dos materiais, se você empurrar, você está comprimindo, se você puxar, você está tracionando. Aí é uma outra coisa. Mas o efeito da força, independentemente se você empurra ou puxa, você vai ter o mesmo efeito sobre o corpo, né? Então isso que é chamado o princípio da transmissibilidade, isso está na parte teórica do livro. Então o momento em torno do ponto O, e é bom a gente indicar aqui que é o em torno do ponto O, por quê? Porque se fosse outro ponto seria outro valor, porque as distâncias mudam. É força vezes a distância. Nesse caso, então, eu vou ter a distância justamente esse força, que é 60 kN, que multiplica a distância 1 seno de 45 aqui em metros. Que é uma outra maneira que alguns autores gostam de fazer, né? Ele coloca já a unidade na expressão, né? Aí depende, eu particularmente não tenho preferência. Então 60, 45 seno, multiplica 42,4, então o momento em torno de O, 42,4 kN vezes metro. Então note, né, com esse exercício que o que importa é a distância vertical. Nesse outro exemplo aqui, veja que eu tenho a distância entre a aplicação da força e o ponto O é essa distância aqui, ó. Essa distância aqui. Então veja o que acontece, né? Eu tenho essa força de 7 kN, nessa distância, veja que aqui dá 90 graus e dá 90 graus. Não é 4, não é 2 e não é 1. É essa distância que é a diferença. Então o momento em torno do ponto O vai ser a força vezes a distância. Nesse caso aqui, então, fica a força 7, que multiplica a distância 3, que nesse caso vai dar 21 kN vezes metro. Então, esse exercício aqui, ele serve justamente para a gente poder mostrar, né, enfatizar, que eu quero dizer, a distância que você tem que considerar. Então, qual é a distância que você tem que considerar? A distância que é perpendicular à força aplicada ao ponto desejado. E se eu tiver inclinado? Aí você tem que decompor a força e verificar. Vai acontecer, dependendo da posição, né, voltando aqui nesse exercício, só para a gente exemplificar, se eu vier aqui e aplicar uma força assim inclinada, aqui, o que vai acontecer com essa força? Eu vou ter uma força, né, uma decomposição para baixo aqui e uma decomposição para a esquerda. Então o que acontece nessa situação? Eu vou ter essa distância de 2, fazendo girar em torno do ponto O, e vou ter mais essa distância de 3 aqui, fazendo girar em torno do ponto O. Né? Então isso é um princípio, né, a soma dos momentos. Também, assim como nós somamos força, né, eu estou duas pessoas empurrando para frente. Né? Então eu vou somar as forças. Uma pessoa empurrando para frente, outra empurrando para trás. Né? Uma subtrai, quem for mais forte ganha. Né? E o momento é a mesma coisa. Uma coisa girando para um lado, a outra força fazendo girar para o outro. Né? Quem for mais forte ganha. Né? Então vai depender da força vezes a distância. Por isso que eu tenho falado, né, que a gente vai chegar nessa parte ainda, que quando a gente vai calcular as reações nos apoios, né, o que acontece, né? Nas reações dos apoios, a gente muitas vezes, em função dessas forças e distâncias que tem no sistema, a gente não consegue interpretar
se vai ser, né, um momento para um lado ou para o outro, se a força vai ser para a direita ou para a esquerda, né? Em função disso, né, a gente coloca sempre nos sentidos positivos e aí deixa os cálculos, vai mostrar se está certo ou se está errado, né? E agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo, deixa nos comentários aí, comenta, compartilha, dá uma força pra gente aí. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.